Evangelho do dia de hoje está em Lucas 5, de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Salmo 23, Salmo de hoje. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente o coração? Quem não dirige sua mente para o crime. Irmãos e irmãs, eu fiquei pensando hoje de manhã, bem cedinho, quando fazia minha oração da manhã, minha prece divina, nesse versículo final do Evangelho de hoje, né? Depois da pesca milagrosa, depois daquela experiência de espanto, né? Essa palavra aqui, espanto, significa assombro, né? Uma palavra grega que significa assombro, mas que é uma mistura de fascinação com espanto, sabe? Uma fascinação e assombro, né? E Pedro então se prostra e disse: afasta de mim, eu sou pecador. Uma experiência assim que às vezes a gente vive, né? Quando entramos, por exemplo, para adorar Jesus está exposto, e você está ali sozinho, olhando a hóstia consagrada, contemplando aquele mistério, né? É Jesus, né? É o véu do sacramento que eu vejo, mas é Jesus, é Ele, né? Uma presença miraculosa, uma presença de amor, é uma coisa muito misteriosa, além do que podemos explicar, a presença real de Jesus no sacramento. E você se sente constrangido, você é tomado por um certo constrangimento, né? E você se prostra, né? E Senhor, tem piedade de mim, Senhor, pobre pecador, né? Porque você faz uma experiência ali, às vezes num relance, né? Às vezes nem é uma experiência que dura muito, mas você é tomado assim por alguns segundos, por um sentimento de constrangimento, né? De gratidão, né? Porque você percebe, né? que aquilo que estar na presença dele, estar ali diante dele naquele momento é um favor mesmo, assim. É totalmente um favor que ele te concede, né? Não é algo que você poderia esperar receber dos seus méritos.
apenas da misericórdia dele, né? Então você percebe isso num relance, assim, né? E você se sente totalmente agraciado, né? Assim, você, obrigado, Senhor, muito obrigado, louvado seja, porque você sabe que não merece aquilo ali, né? Que aquilo ali é pura gratuidade, é um assombro, né? É um assombro, é uma fascinação, né? Que leva você a dizer, tem piedade de mim, né? Como quem diz, olha, eu não mereço isso, né? E eles viveram essa experiência assim, né? Porque Jesus estava ali no início, ali na beira ali do lago, e pregando, né? E aí mandou avançar para as águas mais profundas para pescar. Pedro, a gente pescou a noite toda, mas já que o Senhor está pedindo, e eles pegaram aquela quantidade assim, anormal, né? Anormal, deve ter sido mesmo uma coisa muito anormal, né? De uma loucura, assim, não é que eles pegaram muito peixe, foi um fenômeno, um milagre mesmo, né? E eles foram tomados de assombro, né? Diante daquele poder, né? Daquela glória. E aí o Evangelho culmina com isso, né? Depois dessa experiência, ao fazerem essa experiência, daí o Evangelho vai terminando dizendo que então eles voltam com os barcos para a margem e voltam, né, para a margem, e aí diz assim, então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. E eu fiquei muito com isso na cabeça hoje, né? Deixaram tudo, né? Claro, numa leitura assim, né, da vida espiritual, uma leitura assim, de tudo aquilo que temos que deixar, né, para ficar com Ele, de tudo aquilo que temos que deixar para alcançarmos a sua intimidade, para alcançarmos essa grande graça, esse grande tesouro, essa grande pedra preciosa, que é uma união mais íntima, mais profunda com Ele, né? Estar nele, permanecer nele, viver dele, ser conduzido por Ele, estar com o coração arrebatado para Ele, né? Atraído para Ele de tal forma, né? Que você já não tem olhos para mais nada, né? Você passa a viver em função dele mesmo. E tudo que temos que deixar, né, para alcançar essa via contemplativa, essa via de experiência profunda, experiência muito íntima da presença de Deus, da graça de Deus na nossa vida. Eles deixaram tudo e o seguiram, né? Eles deixaram tudo e o seguiram. Às vezes a experiência que nós fazemos quando nós queremos, como diz o Salmo, né, de hoje, esse versículo do Salmo, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá até o monte do Senhor? E quem ficará em sua santa habitação? Quem tem as mãos puras e inocente coração. Quem não dirige a sua mente para o crime, né? Quem dirige a sua mente para Deus, né? Para a presença de Deus. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Se você pensa nessa santa habitação como algo que está não lá no alto do céu, mas no céu que está dentro de você, quem ficará em sua santa habitação? Quem ficará? Quem poderá, Senhor, entrar em tua casa, como quem diz, Senhor, deixa-me entrar em tua santa habitação. Deixa-me entrar em tua casa, deixa-me morar em tua casa. E se você diz isso tendo em mente que Ele está no seu íntimo mais profundo, Ele
mora no fundo da sua alma, no profundo do seu ser, quem ficará em sua santa habitação? Quem entrará em sua casa, Senhor? Deixa-me entrar em sua casa que está no íntimo do meu ser. Não preciso subir lá no alto, apenas entrar em meu próprio íntimo, descer as profundezas dele e te encontrar e ficar convosco lá, recolhido, descansando em vós, absorto em sua presença, tomado, descer as profundezas do meu ser, entrar na sua casa, entrar na sua santa habitação e perder-me em vós, perder-me. Minha vontade se perde em sua vontade, minha inteligência se perde em sua inteligência. Quando você passa a desejar isso, e a querer isso, e a buscar isso, e a sua oração passa a se resumir a isso, e nada mais você busca na sua oração além disso, já não consegue pedir outras graças, porque você só quer isso, descer, entrar no próprio íntimo e entrar na habitação de Deus, estar com Ele. Quando você começa esse processo, muitas vezes, especialmente quando você vai avançando nesse desejo, como diz Santa Teresa d'Ávila, né? Quando Deus vai atraindo a alma de tal maneira que se desperta na alma ânsias de amor, né? Ânsias de amor, né? O desejo se torna sabor, gostosura e dor ao mesmo tempo. É um desejo que dói e consola ao mesmo tempo. Há um prazer em desejar a presença de Deus, em querer estar com o Senhor, em querer se unir a Ele no próprio íntimo do ser. Mas há também uma dor, é um desejo que nos toma de dor. Quando você começa a crescer nesse desejo de viver isso, e o Senhor vai despertando essas ânsias de amor no seu coração, você vai fazendo uma experiência muito real, muito concreta, de perceber, de experimentar, né? Uma certa prisão que nós vivemos. Há um certo aprisionamento. Nós vivemos essa vida em meio a um certo aprisionamento da velha natureza, um certo aprisionamento do velho homem, um certo aprisionamento de egocentrismo, né? De estarmos assim voltados para o próprio eu. Você percebe isso, você experimenta isso. Não é uma coisa mais só racional, só do campo aqui da cabeça, do entendimento racional, mas você experimenta no seu ser. O quanto você está preso a você mesmo, o quanto você está preso ao seu próprio eu, o quanto você está preso às sensações, ao prazer, aos sentimentos, à própria vontade, ao próprio gosto, aos próprios impulsos, ao eu, né? O eu. O quanto essa realidade do autocentrismo, voltado para o próprio eu, esse egocentrismo, o quanto isso é uma prisão, quer dizer, você está preso ao próprio, você quer ir, entende? Você só percebe isso quando você desenvolveu esse eu quero ir ao Senhor, eu quero entrar na intimidade do meu próprio ser para estar com Ele que lá habita. Quando você está nesse desejo de ir com a sua vontade, com a sua inteligência, com as faculdades da sua alma, você quer ir e se unir a Ele.
você percebe, na tentativa de ir, você percebe que você está preso a alguma coisa. São João da Cruz diz que tanto faz estar preso por uma grossa corda, como por um fio, um fino fio, um fiozinho de nylon, é a mesma coisa. Não chegará da mesma maneira aquele que está preso por uma corda grossa ou por um fio muito fininho, né? Então, às vezes, a pessoa, né, isso significa, né, a conversão profunda, né? Porque a segunda conversão, como os mestres espirituais chamam, a segunda conversão não é só essa conversão de deixar o pecado. Deixar o pecado, assim, né? Eu já não peco voluntariamente no sentido, assim, de descumprir os 10 mandamentos. Mas é toda essa libertação. Essa libertação, a alma começa a clamar por libertação. Uma libertação profunda. O anseio, a ânsia de amor por se unir a Ele, por ser capaz de entrar no próprio íntimo e alcançá-lo, e chegar a Ele, e chegar a este lugar onde está. A ânsia de chegar a este lugar se torna a ânsia de ser liberto do próprio eu, do apego ao próprio eu, do estar preso ao próprio eu, e você experimenta isso. Você experimenta isso, o quanto você ainda está preso ao seu próprio eu. E você começa a ansiar, a desejar uma profunda libertação. E você começa a clamar: Senhor, liberta-me de tudo que não é vosso em mim, de tudo que me prende, impedindo-me de chegar a vós. Impedindo-me de chegar a vós. Aí passa a ter sentido, né? Toda a nossa via penitencial, os nossos hábitos penitenciais, a mortificação que era mais exterior, ela vai se tornando uma mortificação interior, uma mortificação do próprio eu, do velho eu, uma mortificação do falso eu, como dizia Thomas Merton, né? Do domínio do falso eu. Você começa a empreender comportamentos de permitir uma certa humilhação do seu falso eu. Esse seu eu, né, que está no comando, né, que quer tudo para ele, né? Mas quando você vai vivendo uma mortificação que significa uma humilhação do próprio eu, do falso eu, do eu egoísta, do eu egocêntrico, do eu que significa autocentrismo, egocentrismo, né? Então você vai vivendo uma mortificação que é dizer não ao próprio eu, dizer não aos desejos da carne, aos impulsos da carne. Então, nós precisamos nos abrir a começar a viver isso, né? Esse desejo de libertação profunda. Esse desejo de libertação. Fala-se tanto de libertação, né? Só do demônio. Mas essa é a libertação mais fácil. A libertação mais difícil é essa. A do próprio eu. A libertação desse amor desordenado que existe em nós ao prazer. Esse amor desordenado que existe em nós ao próprio eu, à própria vontade, ao próprio desejo. Esse amor desordenado que existe a obter satisfações, a se satisfazer, né? E aí você começa a perceber como isso aparece até nos pequenos gestos da nossa vida. E você começa a querer humilhar o seu eu nessas situações, né? Aí passa a ter sentido, né? Por que vamos assumindo uma moderação
no nosso modo de comer, no nosso modo de beber? Por que vamos assumindo uma moderação nos nossos instintos sexuais, né? Uma moderação, uma ponderação, né? Até, né, mesmo aqueles que são casados, né? Porque você vai assumindo um comportamento, um movimento espiritual de mortificar aquilo que é desordenado. Aquilo que é desordenado na sua sexualidade, né? no modo como você se relaciona, né? com a sexualidade, o modo como você se relaciona com a comida, com a bebida. São coisas assim da nossa vida natural mesmo, da nossa vida comum, mas que ali a gente percebe, né, pequenas expressões desse nosso aprisionamento ao próprio eu. Claro que comer não é pecado, claro que beber não é pecado, vamos morrer então se não comer, né? Sabe que chega a um ponto, o homem espiritual, o homem todo de Deus, quando a pessoa chega num nível, tipo Santa Teresa d'Ávila, que chegou num nível, né, na 7ª morada de matrimônio espiritual, tudo que ela faz por causa de Deus. Se ela come para poder servir a Deus. Ela come só para ter energia, para adorar a Deus, para amar a Deus. Se ela bebe para tudo é para Deus. Se ela vai é para Deus, se ela fica é para Deus. Você sabe, chega a esse ponto assim, né, de viver isso. Se ela come, se ela bebe, é para amar as pessoas, e isso por causa de Deus, como maneira também de amar a Deus, de expressar o seu amor a Deus. Então nós vamos desenvolvendo uma capacidade de viver uma fina mortificação, fina, sensível. Passamos a buscar, quando nós queremos alguma coisa, nós avaliamos, né, o que está por detrás, a minha verdadeira intenção. Eu procuro mortificar o meu desejo de aparecer, o meu desejo de ser visto, o meu desejo de ser amado, o meu desejo de ser admirado, o meu desejo de prestígio, que muitas vezes está por detrás dos meus atos, por detrás principalmente das coisas boas que eu quero fazer, das coisas boas que eu faço. Eu vou desenvolvendo uma fina capacidade de mortificar tudo que é desordenado em mim, tudo que é amor próprio desordenado, amor ao prestígio, tudo que é vaidade, tudo que é soberba, tudo que é egoísmo. Eu vou desenvolvendo uma capacidade de mortificação profunda, uma mortificação fina. Porque eu tenho em mente, né, que é porque ainda estou preso ao meu próprio eu, que eu não consigo ir, né? É claro que eu, ainda que estivesse totalmente solto, né, eu só posso ir até um ponto. E é desse ponto que o Senhor vem me buscar, mas eu tenho que chegar nesse ponto. É lá que Ele me busca. Ele não me busca aqui, Ele me busca aqui. Porque há um certo avanço que só Deus realiza, né? Há uma certa purificação que só Deus realiza em nós. Mas quando você começa a agir assim, você se dispõe profundamente, né? E aí Deus realiza essa mortificação, Deus realiza essa purificação que é sobrenatural, que é Ele que realiza em nós, né? Ele que realiza em nós.
Então, meus irmãos, nós precisamos, permitir que essas coisas comecem a acontecer em nós naturalmente, sabe? Essas coisas vão acontecendo em nós naturalmente à medida que a gente vai crescendo na oração. Nós temos que ser capazes de perceber, assim, com muita humildade, o quanto nós estamos longe ainda, e nos incomodar com isso. Não é só assim como uma falsa humildade até, Aí eu percebo quanto que eu estou longe, mas não me incomodo com isso, não faço nada, não tomo medidas, não me esforço, não me predisponho para que o Senhor venha, para que o Senhor realize em mim a sua obra, Mesmo São João da Cruz, ele esses dias eu estava lendo, um autor que falava, que ele não achava também que a contemplação infusa, a intimidade divina não era um dom para poucos escolhidos, mas que Deus queria essa perfeição para todos. Mas que se isso não acontecia com todos, é porque a maioria das pessoas não estavam dispostas à purificação que Deus teria que realizar nelas. Não estavam dispostas a suportar, a aridez por amor, o sofrimento por amor. Essas purificações que ele chamou de noite dos sentidos, Noite dos sentidos nos iniciantes, depois noite do espírito nos avançados. Então 2 noites, ele fala de 2 noites, que a pessoa precisa estar disposta, a passar por essa purificação. Claro que eu particularmente tenho um entendimento que eu acho que a gente não pode colocar numa caixa isso e dizer, olha, é desse jeito aqui que São João da Cruz explicou, é desse jeito aqui que os mestres espirituais, especialmente da Idade Média, explicaram, tudo detalhado, é assim, primeira noite escura, depois, quer dizer, a maneira como Deus faz isso é sempre muito surpreendente. A gente não põe numa caixa e diz como é. É claro que essa maneira, essa purificação, que os mestres espirituais, que muitos místicos descreveram, ela é também empírica, porque se analisou, como isso se deu na vida de muitos santos, na vida de muitos místicos foi assim. Mas a gente sabe, que o vento sopra onde quer, não sabe ruir, não sabe de onde vem, quer dizer, há uma certa imprevisibilidade. Não é que é assim, é dessa maneira e só acontece assim. A gente tem que entender que existe uma purificação, uma libertação. Essa purificação é libertação, é um desprendimento do próprio eu, é um desprendimento. É quando Deus vai lá e corta esse fio fino que te prende, você está preso, não consegue ir. É uma libertação, é Deus, só Deus faz isso. A gente sabe que essa purificação, que é libertação, que é conversão profunda, que é um nível de conversão que é sobrenatural, que é dado por Deus, que é dado pelo Espírito, que Deus às vezes realiza essa conversão profunda, essa purificação profunda, Deus realiza às vezes se servindo de instrumentos dolorosos, se servindo de sofrimento, de aridez, de angústias, de noites, que Deus faz a pessoa passar, se serve desses instrumentos para realizar essa purificação. Mas pode também se servir de outros instrumentos, realizar de outras maneiras, não interessa como, mas nós precisamos entender que existe um nível de purificação que é Deus que faz,
Mas Deus só faz esse nível de purificação em quem se dispõe totalmente, em quem faz tudo que está ao seu alcance para alcançar essa purificação. Aí é tudo aquilo, o desejo, a pureza de coração. Quando a pessoa vai crescendo na pureza de coração, ela vai crescendo nesse desejo de ir, nesse desejo de chegar, ela mesmo começa a empreender medidas para se libertar do próprio eu, para purificar, para alcançar a purificação do egocentrismo, da soberba, da vaidade, da gula, da luxúria, da avareza, da preguiça. Ela mesmo vai tomando medidas. Ela quer. Por que ela faz, toma medida? Porque ela quer muito. E é a maneira dela mostrar para Deus que ela quer. Aí sim, a pessoa que está assim, aí vem Deus e faz o que você não pôde fazer. O que você não pôde fazer, Ele faz. O que você não pôde fazer, Ele faz. Claro, no início, o iniciante, ele cai numa ilusão, como na primeira leitura de hoje, que diz: irmãos, ninguém se iluda. Ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio, no início a gente começa a buscar, eu quero ir, eu quero chegar na intimidade, eu quero a purificação, eu começo as obras de penitência, a mortificação, se aprofundar na vida de oração, nas leituras espirituais, eu vou fazendo, e eu caio na ilusão, sem querer, eu caio eu me iludo de achar que eu consigo chegar, eu vou chegar, entendeu? Eu vou chegar com o que eu estou fazendo, eu vou chegar com as minhas obras, com o meu esforço. Aí depois, isso é uma fase, depois essa ilusão vai caindo, se Deus dá a graça. Tem gente que morre nessa ilusão, e a vida espiritual dela se resume a isso. A pessoa acha que a vida espiritual é só isso. A pessoa chega num ponto onde ela percebe que tudo aquilo que ela faz, e ainda que ela faça tudo, ainda que ela faça obras assim gigantescas de penitência, ainda que ela tenha atos heróicos de purificação, de mortificação, de virtude, ela não vai chegar onde ela quer chegar. Aí ela para de fazer? Não, ela compreende que tudo isso é apenas para se dispor. É apenas um modo de ela dizer: vem me buscar. Vem me buscar. Aí ela continua fazendo, mas com outra cabeça. O que muda é só a cabeça. Não é o que muda, eu não preciso mais. Cara, Deus... eu agora sou superior. Não, ela continua humildemente se humilhando, buscando praticar as virtudes, buscando crescer nas virtudes, buscando essa mortificação, buscando viver o amor, buscando se libertar de si mesmo, do próprio ego, mas com outra cabeça. Ela faz isso sabendo que ela só está se predispondo, que tudo isso é apenas uma maneira de se predispor, e ela conserva muito isso dentro dela, muito. Daí é natural, brota naturalmente as orações de estar se humilhando diante de Deus, porque ainda que ele esteja fazendo tudo, ele sabe que tudo é nada. Diz aquela frase que é atribuída a Santo Inácio, Faça tudo como se tudo dependesse de você, porém sabendo que tudo depende de Deus. É atribuída a ele, a gente não sabe bem se foi ele que falou, mas é atribuída a ele,
Faça tudo como se tudo dependesse de você, porém sabendo que tudo depende de Deus. Né? Irmãos, ninguém se iluda. Ninguém se iluda. Né? É uma dicotomia, né? Um contraste. Né? Tudo que eu possa fazer para chegar lá é nada. Mas se eu não fizer tudo, eu não chego. Não é? Tudo que eu fizer é nada para eu chegar lá. Nada. Todo o meu esforço é nada. É nada. Mas se eu não fizer, eu não vou chegar. Contraditório, né? Mas o que muda, tem que mudar é a cabeça com que você faz. A intenção. A gente fala tanto, né? A intenção. Então, Deus nos dê essa graça, né? Irmãos, ninguém se iluda. Não se iluda. Ninguém chegará lá sem muita luta, sem muito esforço. Mas também ninguém chegará lá se Ele não vier nos buscar. Eu tenho pedido muito isso ao Senhor, né? Com cuidado de não ser mal interpretado quando eu falo com Ele, né? Eu falo, Senhor, vem me buscar, mas não é quero morrer não, Senhor. Vem me buscar, Senhor. Tenho falado muito com o Senhor. Vem, Senhor, leva-me a sua presença. Às vezes você começa, né? Daqui a pouco você está ouvindo, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Não vai me ouvir, Senhor. Vem me buscar. Vem me buscar, Senhor. Leva-me a sua presença. Leva-me a sua presença. Leva-me a sua presença. Aí você vai lembrando, né, de certas palavras, como aquela, o salmo que diz, né? Prefiro estar no limiar da sua casa, no limiar da sua santa habitação, do que estar dentro dos palácios dos poderosos, né? Tem um salmo que diz isso, né? No limiar, não é nem lá, né? No limiar, ali no pátio, né? Ali no pátio. Senhor, leva, às vezes eu falo, Senhor, leva-me apenas ao limiar. Só quero estar, deixa-me, né? Hoje tem uma palavra que tem acompanhado muito a minha oração. É a palavra mais perto. Não é perto, é mais perto. Às vezes eu fico repetindo essa palavra, rapaz. Eu me prostro e fico, Senhor, mais perto, mais perto, mais perto, Senhor, mais perto. Dá-me a graça, dá-me a graça, dá-me a graça. Aí eu já tenho piedade de mim, Senhor, pobre pecador, mais perto. Olhai, Senhor, a minha miséria. Olha só, o Senhor dentro e eu fora. Olha que miséria. Como é possível isso, Senhor? O Senhor, ao mesmo tempo, tão perto e tão longe. Piedade, Senhor. Mais perto, mais perto. Tem aquela música, né? Perto quero estar, junto aos teus pés. Hoje ele canta aqui de vez em quando, né? Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei dizer, mais perto, desejo de estar mais perto, quero estar mais perto. Gente, eu preciso deixar esse desejo tomar conta do coração da gente. Entende? Deixa tomar conta, deixa isso invadir você. Outra coisa que tem tomado muito em minha oração é pedir esse arrebatamento. Eu falo, arrebata-me, Senhor, pelo amor de Deus, arrebata-me, arranca-me, me arranca de tudo que não é vosso em mim. Né? Aí você vai entendendo, né, que não é tanto o mundo, né, é muito mais, meu Deus, é muito mais, né? Essa prisão da velha natureza é uma coisa muito mais interior do que exterior. Né? Muito mais interior do que exterior. Né?
gente precisa começar a dizer não, viver essa espiritualidade que eu falei semana passada, citando Santa Teresinha do Menino Jesus, de se contrariar. Ela vivia muito isso, né? Se contrariar por amor. Sempre assim, por amor ao outro, por amor a Deus, por amor ao outro. Esse se contrariar, ele é uma espiritualidade assim, de dizer não, né? Dizer não ao velho eu, dizer não aos próprios desejos. E às vezes você entra numa lógica, é uma espiritualidade, não é porque é pecado, você está se movendo numa direção, buscando a libertação do próprio eu, né? Então você vive uma lógica de mortificação, onde você diz não até aos desejos que são lícitos, como uma pedagogia, como uma obra de mortificação. Você não está dizendo não porque é pecado. Claro, um mau desejo, o desejo de fazer uma coisa que não é bom. O sujeito está lá à toa, o rapaz está lá à toa, de repente vem a ideia de abrir um site de pornografia. Isso é um mau desejo. Aí diz não a esse desejo. Claro, é uma obrigação dizer não a esse desejo, porque é um desejo que vai te levar a um ato pecaminoso. Sim ou não? Sim, é óbvio, né? Mas, quando você está nessa pegada de você quer essa libertação do próprio eu, você sabe que você precisa enfraquecer o seu eu. O seu eu, né? Os desejos desordenados do eu precisam ser enfraquecidos. Para que os desejos de Deus fiquem fortes em você. Aí você começa a dizer não ao seu eu em muitas coisas, mesmo as coisas que são boas. O desejo de comer uma coisa gostosa, né, num determinado momento, você diz não. É uma maneira de dizer não ao apetite, né? É uma abstinência, é uma mortificação. Você mortifica o seu eu quando você faz isso. Você mortifica o seu egoísmo quando você faz isso. Mas é pecado comer uma coisa gostosa? Não, não é pecado. Mas quando você faz isso, você está fazendo isso com a intenção de se libertar, de se desprender do eu. A gente precisa alcançar um nível de desprendimento de si mesmo. E isso é um método de alcançar isso, contando com a graça. Aí eu digo não ao desejo de comer, ao desejo de beber. Eu digo não aos desejos que escondem a vaidade. Bato muito nessa tecla, muito. Os desejos que escondem vaidade. Escondem o desejo de ser visto, de ser admirado, de ser amado, de ser incensado, de ser elogiado. Por detrás dos desejos que nós temos de fazer coisas boas, de fazer isso, fazer aquilo, às vezes existe ali, a vaidade está ali. Aí a gente começa a dizer não aos desejos de vaidade, ao desejo de ser visto, ao desejo de ser admirado, ao desejo de ser louvado. A gente começa a dizer não ao desejo de ter sempre razão, de estar sempre certo. Minha opinião é que vale. Aí você vai permitindo certas humilhações, situações que vão humilhar o seu eu, né? Por exemplo, o desejo de reagir, né? Quando uma coisa te contraria, né? É a contrariedade, né? Aquela Madre Basileia, nunca mais serás o mesmo, naquele livro, um dos pecados que ela fala é o pecado da contrariedade, que é uma ramificação do orgulho, né? É não aceitar ser contrariado, né? Então toda vez que acontece uma coisa que te irrita, que te contraria, e você tem a reação de reagir, de se irritar,
irritar, de brigar, de esbravejar ou de reclamar, aí você diz não ao desejo de reclamar, porque é uma maneira de você mortificar o seu eu orgulhoso, o seu eu egoísta. Eu tenho razão, e você mortifica isso. Quando você diz não ao desejo de, aquele impulso de reclamar, quando você diz não àquele impulso de se justificar, quando você diz não ao impulso de esbravejar, de se irritar, a gente pode fazer isso em tantas coisas, no trânsito, por exemplo, dirigindo. Você está ali, alguém faz uma coisa, você já começa a reclamar, começa a brigar, fica nervoso. É o seu eu, né? Olha só, o sujeito não consegue se desprender da própria raivinha que ele sente dirigindo, quer se desprender para viver a oração profunda. Você está entendendo? A gente está longe, amigo. Está longe. E você tem que ser capaz de se desprender desses impulsos desordenados. Você percebe que essas pequenas coisas, elas expressam o nosso egoísmo, elas são gestos, elas expressam o nosso egoísmo, nossa soberba, nossa prepotência. E você tem que ser capaz de dizer não. Dizer não ao próprio eu vai mortificando, vai te dando desprendimento, vai te dando desprendimento. E uma vez que você está desprendido do seu apego a si mesmo, você está mais livre para Deus. Você está mais liberado para Deus. Quando, à medida que você está desprendido de si, você está mais liberado de viver para Deus, não viver para si mesmo. Então a gente tem que buscar, gente, buscar. Né? Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.